Ok, vamos lá. O que a gente tem na mesa hoje parece, nossa, um verdadeiro mapa do tesouro da geografia. Com certeza. É um material incrível que vai do super básico, tipo um mapa de bairro com uma rosa dos ventos, até a tecnologia do GPS que a gente usa todo dia no celular. Uhum. A missão aqui, então, é tentar conectar esses pontos, entender como a gente saiu de um simples norte-sul, leste-oeste, para saber nossa localização exata em qualquer ponto do planeta. E o que eu acho fascinante nesse material é que ele mostra a construção do conhecimento em camadas, sabe? Cada um desses conceitos que a gente vai ver foi uma revolução gigantesca na sua época. Exato. E entender a lógica por trás de cada um deles não é só acadêmico, é algo que redefine nossa relação com o espaço ao nosso redor. Prático, né? Um mapa de uma cidade com uma escola bem no centro. Certo. E a tarefa é usar a escola como referência para localizar outras coisas. O aeroporto, a rodoviária, o teatro. Uhum. E as respostas estão aqui, preenchidas à mão. O aeroporto está no noroeste, a rodoviária está no sudoeste. Parece simples, mas é a base de tudo, não é? É a base de A tudo. ideia de ter um ponto de referência fixo para entender o resto. Exato. E isso levanta uma questão importante. Antes desses mapas, como as pessoas criavam esses pontos de referência mentais? Pois é. Como alguém em, sei lá, 1500 descreveria onde ficava a aldeia dele. A orientação era muito mais relativa, sensorial. As pessoas falavam: siga o rio por 2 luas, depois vire na direção daquela montanha que parece um gigante deitado. Nossa, que poético. Era um sistema baseado em referências locais, que só funcionava para quem compartilhava aquele conhecimento. O grande salto que esse exercício simples mostra é a criação de um sistema abstrato. Norte, sul, leste, oeste. Isso, que funciona em qualquer lugar. É a passagem de um conhecimento, assim, subjetivo para uma linguagem universal. E essa linguagem nasceu de necessidades vitais: caça, comércio, exploração. Então esse mapa de bairro é, na verdade, um microcosmo de uma das maiores invenções da humanidade. Um acordo sobre direções. Perfeito. E para tornar esse acordo prático, a gente precisou de ferramentas, o que nos leva direto para a próxima parte aqui do material, que compara a bússola e o GPS. Ah, essa parte é ótima. Eu sempre tive essa imagem meio mítica da bússola, sabe? Um instrumento dos grandes exploradores. O texto diz que é uma invenção chinesa, das mais antigas, e funciona com um ímã que aponta para o norte magnético. Certo. Mas o que realmente me pegou foram as limitações que o material aponta. Quais, por exemplo? 2, principalmente. A primeira, que ela pode falhar perto de objetos metálicos, o que, ok, faz sentido. Uhum. Mas a segunda é que o próprio campo magnético da Terra se altera lentamente. Peraí, quer dizer então que o norte que uma bússola de 1800 aponta não é exatamente o mesmo norte de hoje? Exatamente. A diferença é mínima ao longo de uma vida, mas em séculos ela é bem significativa. E isso mostra a beleza e a fragilidade da bússola. Como assim? Ela é uma ferramenta que lê uma força da natureza, o magnetismo terrestre. É como se ela estivesse num diálogo constante com o planeta, sabe? Mas, como em todo diálogo, tem ruídos, interferências E mudanças? e mudanças. A bússola ela dança conforme a música que o planeta toca. E essa música não é perfeitamente constante. Dançar conforme a música do planeta, gostei disso. E aí, em contraste total, vem o GPS. O material descreve como um aparelho pequeno, moderno, mas a frase que muda o jogo é que ele usa o apoio de coordenadas geográficas. Aí, De repente, não é mais uma agulha apontando para uma direção. É outra lógica. é uma virada de chave completa. Você apontou a diferença fundamental. A bússola, na essência dela, te dá uma direção. Certo. Ela te diz, se você quiser ir para norte, o caminho é por ali. Ela é uma guia de movimento. O GPS não. Ele te dá uma posição. Ele te diz, você está exatamente aqui. Ah, então é essa a grande sacada. Um te aponta o caminho, o outro te fixa no mapa. Isso. E para te fixar no mapa, ele precisa de um mapa. Uma grade, e é daí que vem as tais coordenadas geográficas, né? Perfeito. A bússola lê a natureza. O GPS, por sua vez, ele meio que ignora o magnetismo e impõe sobre o planeta um sistema totalmente artificial. Uma grade invisível.
uma grade invisível criada por nós e mantida por satélites. E é exatamente essa grade que as próximas folhas do material começam a desvendar. Certo. Então, para o GPS funcionar, a gente precisa dessa grade global. Mas como se desenha uma grade num objeto redondo? O material mostra que a solução foi criar dois tipos de linha. Uhum. As primeiras são as horizontais, que o texto chama de paralelos. Pelo que eu entendi aqui, a grande referência, a linha mestra, é a linha do Equador. Isso, que corta o mundo no meio, na horizontal. Certo. E a escolha da linha do Equador não foi aleatória, ela tem uma lógica física. É a linha de maior circunferência da Terra. É uma referência natural que vem da própria forma e rotação do nosso mundo. E ela divide o globo em hemisfério norte e sul. Ok. Mas isso só resolve metade do problema. Para saber um ponto exato, você precisa de uma segunda linha que cruze com a primeira. E aí entram as linhas verticais, os meridianos. Elas vão de um polo ao outro. E, assim como o Equador, o material diz que o meridiano principal é o de Greenwich. Certo, que divide o mundo em leste e oeste. Mas, por que Greenwich? Se o Equador é uma linha natural, Greenwich parece arbitrário. E é totalmente arbitrário. Essa é a parte mais fascinante da história. É mesmo? Sim. Diferente do Equador, não existe nenhuma razão física para o meridiano principal passar por Greenwich, um bairro de Londres. A escolha foi uma convenção internacional no fim do século XIX. Uma convenção? Basicamente, as maiores potências navais e comerciais da época se reuniram e decidiram. Peraí, então se a história fosse diferente, se a grande potência naval no século XIX fosse, sei lá, o Império do Brasil ou a China, Sim, o nosso marco zero do mundo poderia passar por Salvador ou por Pequim. exatamente. Poderíamos hoje estar falando em latitude tal, longitude a leste de Pequim. A escolha de Greenwich é um fóssil da história. Uau! É um reflexo do poderio britânico da época. Então, essa nossa grade global, que parece tão matemática, tão objetiva, é na verdade um híbrido. Metade natureza com o Equador e metade política e história com Greenwich. Que loucura! E o GPS simplesmente calcula em que cruzamento dessas linhas você está com uma precisão absurda. Com uma precisão assustadora. Isso muda tudo. E o material continua mostrando como essa grade se aplica na prática. Primeiro temos um mapa mundi com os continentes, oceanos, a visão macro. A visão do todo. E logo em seguida, ele dá um zoom. E aparece um mapa do Brasil todo colorido, dividido nas 5 grandes regiões. Certo. É como se essa grade global nos desse o poder de não só ver o todo, mas também de organizar qualquer pedaço dele. E essa organização, a regionalização, é uma ferramenta muito poderosa. Um país do tamanho do Brasil é complexo demais para ser entendido como uma coisa só. Com certeza. Dividir em norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste não é só um exercício de geografia na escola, sabe? É uma forma de analisar, de governar e de compreender realidades econômicas, culturais, climáticas, muito diferentes. Cada cor ali no mapa é um Brasil diferente. É um Brasil diferente dentro do Brasil. Exato. Faz todo sentido. E o material nos convida a dar mais um passo nesse zoom. A gente sai do Brasil como um todo e mergulha de cabeça numa dessas regiões, o Sul. Sim, e o que é brilhante aqui é que ele não vai só mostrar o mapa da região, ele vai cruzar a geografia física com a história do lugar. Para mostrar que uma coisa não existe sem a outra. Exatamente. Exato. As últimas folhas focam no Rio Grande do Sul. A primeira é um mapa histórico dos 7 povos das missões jesuíticas dos séculos 17 e 18. É um mapa que não mostra só rios e cidades, mas um momento da história. Uma sociedade planejada? Muito planejada. O texto que acompanha diz que a organização era impressionante. Praça central, igreja, colégio, oficinas. Era uma fusão, na verdade. Misturava essa estrutura urbana europeia, da praça, com o conhecimento indígena sobre a terra. O texto até menciona que jesuítas e indígenas tinham uma boa relação, o que permitiu criar essas sociedades complexas. E muito produtivas. O material fala da economia deles.
Tinha divisão de trabalho, gente cuidando do gado, outros da agricultura. Eles plantavam erva mate, milho, feijão. Uhum. E o mais incrível é que não era só para eles comerem. Eles vendiam esses produtos, que chegavam até Buenos Aires. Sim, era um polo econômico relevante na época. E isso não aconteceu por acaso. A localização dos 7 povos, ali na fronteira entre os impérios português e espanhol, foi estratégica. Certo. Mas mais importante ainda foi a geografia local, que deu a eles a matéria-prima para o sucesso. E aí a gente chega na conexão final, porque a folha seguinte mostra justamente isso, a vegetação do Rio Grande do Sul. Isso. Tem fotos e descrições da mata de araucárias, dos campos do Pampa e da vegetação litorânea. E quando você olha para isso... A história das missões faz muito mais sentido. Exatamente. Onde eles criavam o gado que era tão importante para a economia? Nos campos, no Pampa, aquela imensidão de pastagem natural. Certo. De onde vinha a erva mate, outro produto valiosíssimo. Das matas nativas, como a floresta de araucárias. A história deles foi literalmente escrita sobre essa paisagem. É verdade. Se os 7 povos tivessem sido fundados na área litorânea, com solo diferente, vegetação diferente, a base econômica, social, tudo teria sido outro. A história não acontece num vácuo, né? Ela brota do chão. É impressionante. A gente começou essa análise localizando um aeroporto ao noroeste de uma escola. Certo. E terminou entendendo como a vegetação do Pampa influenciou a economia das missões jesuíticas no século XVII. A jornada foi essa, do nosso ponto de referência imediato, para as ferramentas que nos guiam, para a grade abstrata que cobre o mundo e, finalmente... Para um exemplo super concreto de como a geografia molda a vida, a cultura, a história... Exato. É a prova de que se localizar é muito mais do que saber um endereço, é entender as camadas de significado de um lugar. E mesmo que hoje o GPS faça o trabalho pesado para a gente, ter essa consciência espacial enriquece demais a nossa percepção. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa é que cada lugar tem uma história contada pelo seu próprio mapa. E que saber ler esse mapa é entender o porquê das coisas. Perfeito. E isso me leva a uma reflexão final um pouco provocativa. Manda. A gente vive nessa era de precisão absoluta, em que o celular nos diz exatamente onde virá. É fantástico. Mas ao depender tanto dessa tecnologia, será que não estamos terceirizando uma habilidade humana fundamental? Eu me pego, às vezes, seguindo o Waze no piloto automático, sem nem ler o nome das ruas. Confesso que se meu celular morresse, de repente, eu talvez ficasse perdida a 3 quarteirões da minha casa. É um bom ponto. A tecnologia nos deu a posição exata. Mas será que ela não está, aos poucos, nos roubando o senso de direção? Se tudo falhasse amanhã, quantos de nós ainda saberiam encontrar o norte usando o sol ou ler as pistas que a própria paisagem oferece?